Olá pessoal, paz de Cristo a todos. Vamos aqui a mais um vídeo. Só fazer aqui mesmo a tradução desse texto de Mateus 16, verso 18, para mostrar aqui a diferença do que diz de fato o texto grego e o que está escrito nas nossas versões, né? Mateus, capítulo 16. Mateus 16, texto recepto. Você bota lá Bíblia Grega Online, clica em texto receptos e você vai aqui achar essa Bíblia grega e tem várias versões. Kagode soi lego, roti su ei petros, kaiepi taute, te petra oikodomeso, pu te ten ecclesia, kai pilai radu u catis ru susim auteis. Eu, porém, a te digo que tu és Pedro, e em cima, em tal pedra, edificarei de mim a assembleia ou congregação, e portões do Hades não subjugarão ou deterão, ou para baixo subjugará a ela. Amém? Primeiro ponto aqui que eu quero chamar a atenção é esse termo pilai, que na verdade não é portas, é portão. Portas no grego, nós vamos ver aqui João capítulo 10. João 10. Você vê a diferença do que é porta. João capítulo 10, verso 9. Jesus diz o quê? Ego eimi refira. Eu sou a porta. Vê a diferença? Porta para portão. Mateus 16 usa o quê? Pilai. Cadê pilai? Que é o plural de pile. O segundo termo é radu. Radu, pessoal, aqui é diferente de Geena. O que é radu? Radu é a forma genitiva de Hades, que é mansão dos mortos, equivalente no hebraico a Sheol, né, chamado de abismo, averno, habitação dos mortos. Olha como é que se escreve inferno no grego, Geena. E se os olhos teu escandalizar-te, para fora lance a ele. Bom a ti é monoftalmon, ou seja, com um único olho para dentro e ao reino dos céus, do que dois olhos possuindo e ser lançado para a Geena de fogo. Geena tu Pirus, ou seja, inferno de fogo. Então, inferno escreve-se assim, que equivale no hebraico ao Vale do Guerrinom. Vá no Google, pesquise sobre Vale do Tofete ou Vale Guerrinom. Gue sem U, é GE, porque em hebraico, em grego, Ge é Ge mesmo. Tem pronúncia de não. Então, olha a diferença. Geena para Radu, que é a forma genitiva de Hades. Primeiro que não é porta, é portões, né? Segundo, não é inferno, é habitação dos mortos. E também não é tumba. Tumba, em grego, é tafos. Em hebraico, é kever. Existe também uma tumba memorial, que em grego é minimeinho. Não é Geena nem é Hades, como a Testemunha de Jeová diz. E o terceiro termo é catis russos. O que é
não poderão contra ela. Contra não pode ela, né? Contra a ela não pode. Esse termo aqui, ó, isruo somente, quer dizer que isruso sim. Eles podem, têm força, né? São capazes. E kates, que aqui é o prefixo, quer dizer contra. Indica que contra pode, ou pode contra. Tem capacidade. Literalmente, kates russo, assim quer dizer subjugar, deter para baixo. Aqui indica a atitude de alguém que vence o outro e bota para baixo, detendo, impedindo de se libertar. Aqui indica o quê? Então eu a te digo que tu és Pedro, e em cima, em tal pedra, ou seja, na declaração que Pedro fez, tu és Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, edificarei a minha assembleia ou congregação, que esse termo igreja é um termo católico, e a habitação dos mortos não deterão. O que significa isso aqui, gente? É o que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 15, eu acho que é versículo 55 em diante. Onde diz que tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte? O teu aguilhão. O que é o aguilhão da morte? É o pecado. Assim como não impedirá dos mortos, porque ele não tinha pecado, agora justificado por Cristo, todos que morrem em Cristo, os portões do Hades não impedirão de eles se levantarem, deles ressuscitarem. Esse termo aqui, ó, Cates, só que tem isso russo, assim, que aqui é o plural na terceira pessoa do plural, né? Paulo usa em Filipenses capítulo 4, posso, esse termo isruo, indica capacidade natural, ter força natural, ter vigor natural. Em hebraico usa um termo que é shalom, que a gente pensa que é só paz. Paz não, quer dizer plenitude de vida. Paz, saúde, segurança, entre outras coisas. Felicidade. É o que Paulo diz aqui, ó. Eu já estou experimentado em toda situação. Ó, né? Ele diz aqui, ó, planta, deixa aqui eu ampliar, que às vezes a câmera fica deformada, ó. Panta isruo. Tudo eu posso. Eu posso. No grego é assim. Aqui significa eu, esse o. Vou botar aqui com a caneta. Aqui, esse o é a flexão na primeira pessoa do singular. Isruo, ento edunamutimi, Cristo. Eu posso tudo naquele que está fortalecendo a mim. Cristo, em Cristo. Aí você lê o contexto para você compreender. Então, aqui, ó, poder, ter capacidade. Poder, ter capacidade. Quando bota o prefixo kata, que aqui está como kat, quer dizer poder contra. Poder contra. Então, portões do Hades não poderão contra ela, contra a igreja. Ou seja, os mortos ressuscitarão por causa da justiça de Cristo. A morte não impedirá da glorificação e da ressurreição daqueles que morreram na fé. É isso que quer dizer Mateus 16, versículo 18. Só que como a gente usa versões católicas, advinda do catolicismo, temos a ideia completamente equivocada, pensando que é uma determinada denominação que está localizada em certo lugar, que o inferno, ainda diz assim, o inferno não vai prevalecer por mais que lute contra ela. Não. Primeiro que não é inferno, né? É Hades, é a habitação dos mortos. E segundo que não está combatendo uma denominação, porque eclesia aqui, ó, ek, só esse termo aqui, ó, ek, tá vendo? Que nem o nosso E, que nem o nosso K.
quer dizer de dentro para fora. E Eclesia quer dizer chamado, convocação, eleição, nomeação. É o que diz João capítulo 10. O que é que diz João capítulo 10? Para aquele, ou o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Mas para aquele que é o pastor das ovelhas, né? Para aquele que é o pastor das ovelhas, o porteiro, o guarda, abre a porta e aqui, ó, para você entender o termo eclesia. Na verdade, eu vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o pastor abre. Aqui já é assunto para outro vídeo, mas tem que falar isso daqui para você entender o que significa igreja. A este o porteiro abre e as ovelhas o que? Ouvem a sua voz. Onde é que estão as ovelhas? Dentro do aprisco. Em João 10 aqui está falando de que aprisco? O aprisco de Israel. Né? A este porteiro abre e as ovelhas escuta a voz, ou seja, escuta o chamado do mestre. E chama, tá vendo aqui? Pelo nome as que são suas e traz para onde? Traz para fora, gente. Traz para fora. Isso que quer dizer a palavra que nós chamamos aqui catolicamente de igreja, que o correto é congregação ou assembleia. E tira para fora de novo, ó, e tira para fora suas ovelhas e vai adiante delas e segue porque conhece a sua voz. Aqui especificamente está falando de Israel, mas aqui mais adiante diz o quê? Que existe outras ovelhas que seriam chamadas, no qual nós fazemos parte, ó. Ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco, porque lá na frente ele está falando o quê? Do aprisco de Israel. Convém agregar, e elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho. Por isso que nós estamos do jeito que estamos, que cada um tem um aprisco diferente. Em vez do Brasil ser o povo do Senhor Jesus Cristo no Brasil, uma só fé, um só batismo, não, há facções. Então, a palavra igreja, pessoal, quer dizer isso. Nós chamamos aqui de igreja. Só em Hebreus, capítulo 2, versículo 12, que está corretamente traduzida. Aqui, ó, eclesia. Como eu disse anteriormente, quer dizer o que, ó? Eclesia, de dentro para fora. E clesia, chamado convocação. Ele chama as que são suas para fora, e depois de ter posto para fora todas que são suas, ele vai adiante e elas seguem. Jamais seguirão o estranho. Para encerrar, o único lugar que o que nós chamamos catolicamente de igreja está traduzido de forma correta. Vamos lá, Hebreus, capítulo 2, versículo 12. E como eu já falei também em outros vídeos, Hebreus 10, 25 não é igreja ali, gente. Não tem nada a ver com isso. Primeiro que a gente ignora que a carta foi escrita aos Hebreus. E como a gente não estuda a Bíblia, a gente estuda doutrinas de instituição. Aqui, Hebreus capítulo 2, versículo 12, aqui, ó. O único lugar que está versado de forma correta é Hebreus, porque a carta foi escrita em hebraico. Então não dá para ele botar, apesar de ser colocado como eclesia, aqui, tá vendo aqui, ó? Dizendo, anuncio o nome de ti aos irmãos meus, em meio à congregação ou assembleia, louvo a ti. Tá vendo aqui? Agora, versículo 10. O que é que está escrito no versículo 10? Já mostrei isso em vários vídeos. 10. Não tem nada a ver com o que o povo diz aí. Infelizmente, as pessoas torcem de forma até inconsciente. Nem sabem que estão torcendo as escrituras. Né? Nem sabem que estão torcendo. Hebreus. Tá vendo aqui Hebreus? Ó, Hebreus.
Hebreus 10, é isso mesmo, 10, 25. Não esteja abandonando a episunagogue de vós mesmo. Ó, abandone. Ó, só aqui, ó, sunagogue, que é que a gente chama de sinagoga. Episunagogue indica o lugar onde a sinagoga se reunia. A sinagoga, gente, são as pessoas, não é o espaço. Assim como o que nós chamamos de igreja, aqui corretamente a congregação, não é o espaço, são as pessoas. Amém? Espero ter sido útil. Voltando aqui para Mateus 16, que foi o assunto. Fazendo a última tradução. E aqui, já agradecendo a atenção. Ó. E também eu a ti digo que tu és Pedro, e em cima, em tal pedra, construirei de mim a assembleia ou congregação, e os portões do Hades não impedirão a elas, ou deterão a elas, dizendo que a habitação dos mortos não impedirão dos mortos ressuscitar. Deus abençoe. A paz. Bom domingo.